Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia, segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Estamos em sintonia à segunda-feira, como é hábito, com sintonia de ataque. Na primeira hora iremos olhar para os campeonatos da Associação Futebol de Aveiro, vamos olhar também para o Campeonato de Portugal, que está na disputa do acesso então aos campeonatos da Liga 3. Na segunda parte vamos fazer balanços, porque já terminou a Liga 3, já terminou a segunda Liga, é tempo de olharmos para aquilo que aconteceu. Iremos ter agora as próximas semanas para analisar e escalpelizar, ainda nesta primeira fase de uma forma mais vaga, mas depois, como é óbvio, também com atenção clara para aquilo que são aquelas notas de rodapé, já a pensar na próxima época. Uma próxima época que certamente vamos ter muitas novidades para trazer para a próxima época, porque esperamos todos que seja o momento de redefinição dos campeonatos. É isso que vamos falar também ao longo das próximas 2-3 semanas, porque não será na próxima época ainda que irão ser feitas essas remodelações, mas temos vindo a falar sobre isso, daquilo que é, e começaria exatamente por aí. Já temos aqui o Gabriel, também já temos o Carlos Silva. Não vamos ainda ter hoje esse debate, mas quando estamos praticamente a terminar o campeonato, sabe-se, quando estamos praticamente a terminar aquilo que é o Campeonato de Portugal, já terminou para muitas equipas, estamos na fase de subida e já lá vamos ao momento desses campeonatos. É urgente, Carlos Silva, repensarmos a organização dos campeonatos nacionais, até para depois também trazer de exemplo para a Liga 3 ou para os campeonatos distritais. Boa tarde. Boa tarde a si, boa tarde aqui ao Gabriel e boa tarde lá para casa. Eu tenho vindo a afirmar isso aí desde a primeira hora. E eu acho incrível como é possível fazer-se um calendário, portanto, um desenho de um campeonato de Portugal daquela forma. Dividir aquilo em 4 séries. E começar um campeonato em setembro, ou fins de agosto, princípios de setembro. Terminar a 13 de abril. Não dá a mínima hipótese aos dirigentes e aos clubes, até porque até têm medo de fazer grandes equipas que podem não ter hipóteses de poder responsabilizar-se pelo pagamento de ordenados aos jogadores e tudo isso aí. Eu sei que neste momento os clubes já estão em dificuldade porque os jogadores para jogar no Campeonato de Portugal, uns já estão a exigir 10 meses, outros 12, porque querem continuar a receber, porque senão estão meio ano em atividade. Eles só têm meio ano de atividade, não têm mais nada. E quem disseram a mim que foi o Zé Coceiro e essa área desportiva da Federação Portuguesa de Futebol que fez o programa do Campeonato de Portugal. E eu agora pergunto, qual é a razão porque só tem 14 equipas? Era melhor ser 3 séries, Zona Norte, Zona Centro, Zona Sul, ou então fazer 4 séries e em vez de subir uma equipa da primeira distrital, subir 2. Agora, eu não sei se isto vai trazer para a Federação Portuguesa de Futebol despesas. Eu acho que se fizessem isso que eu estou aqui a dizer, certamente eles teriam era muito mais receita. Agora, não faço a mínima ideia qual foi a razão, se calhar foi fase experimental. Agora, espero bem que numa próxima Assembleia da Federação Portuguesa de Futebol, as associações que neste momento já deviam estar a trabalhar nesse pormenor, para que o calendário fosse diferente, para que as equipas não estivessem paradas tantas vezes a meio da época, e todos esses pormenores que qualquer indivíduo que andou no futebol percebe que isso é a morte dos clubes. Quer queiramos, quer não, há equipas que neste momento ainda estão a pagar dívidas dos jogadores a receber aos bocados e outros nunca chegam a receber. Como é possível, por exemplo, eu foco aqui o caso do Lamas, que é aquela equipa que eu tenho mais conhecimento de causa. O Lamas tem 4 equipas para fazer receitas para resolver o problema da época. Jogou com o Lessa, mas teve uma casita mais ou menos. Jogou com o Salgueiros, estava a chover. Jogou com outra equipa, o Marco, uma boa casa. E tem o Beira-Mar. E o Beira-Mar também teve uma casa razoável, porque o Lamas teve a sorte de apanhar jogos decisivos para as equipas, para não descer, e outros para subir. Mas o Lamas, naqueles jogos em que devia ter feito receitas para poder equilibrar as contas, o Lamas teve azar. O Lamas choveu contra o Cifés, jogou contra o Alpende Dourada. A maior parte dos jogos do Lamas foi tudo em dias de chuva em casa.
eu pergunto agora, quem é que a direção, o grupo de trabalho que resiste perante, portanto, estas coisas todas? De maneira nenhuma, não havendo um investidor, não havendo uma SAD, não havendo nada, alguém ali que deu uma ajuda, as receitas dos clubes, a maioria tem 1000 sócios. Pagantes, se calhar, nem 800 têm. E 800 sócios, por muito que eles paguem, que ou paguem todos, não chega para comatar as despesas, porque as despesas são multas, atrasos na entrada de jogo, controvérsias entre adeptos e alguns jogadores e assim, tudo isso aí, quer dizer, aumenta nas receitas para além daquilo que os jogadores ganham, porque é uma equipa, o Lamas não pode ter a mesma equipa no Campeonato de Portugal que tem no Campeonato de Sabseg, embora haja orçamentos do Campeonato de Sabseg que são muito mais fortes do que o Campeonato de Portugal. Agora, quem fez o calendário das equipas, quem fez o trabalho de tudo isso aí para 3 séries, na minha opinião, errou e tenho a certeza absoluta que é o discurso de todos os dirigentes, é o discurso dos adeptos, é o discurso de toda a gente da bola que sabe o que é ter a responsabilidade de cumprir todos os meses com os jogadores e depois, para além disso aí, é que os jogadores que jogam no Campeonato de Portugal não ganham muito, ganham pouco. Ganham pouco e mesmo ganhando pouco, aquilo se faltar um mês, eles andam aí todos a mendigar. E isso é mau para o futebol e as associações de futebol de Portugal, não é uma nem duas, são todas, têm que se unir e não aprovar este calendário e pedir para que haja uma alteração, para que os clubes possam ter mais possibilidades e mais rentabilidade em termos de desportivas e financeiras para poderem encarar este campeonato e fazer equipas fortes. Pronto, é isso que eu tenho para dizer. Nós vamos ter tempo, Gabriel, de ir escalpelizando um pouco aqui esta questão. Hoje é apenas um pequeno preâmbulo, até porque está a terminar o Campeonato de Sabseg, está a terminar o Campeonato de Portugal e já se começa a falar muito daquilo que será a próxima época. Pensas que este Campeonato de Portugal, se mantiver esta fórmula, até porque daqui a pouco vamos falar da subida já da Florreide, de uma possível subida no segundo campeonato, mas também da manutenção do Campeonato de Sabseg. E muitas vezes esse chamaril, desculpando aqui a expressão, do Campeonato de Portugal está muito subjacente não só à subida da divisão, mas também aquilo que são os formatos, a competitividade e aquilo que é a visibilidade. Como é que vês o Campeonato de Portugal nesta altura e o que é que poderia ter que ser alterado, na tua opinião? Depois iremos ter a oportunidade de fazer uma análise mais profunda. Boa tarde a ti, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, boa tarde a quem está a nos ouvir. Eu concordo com muito o que foi dito aqui pelo Carlos Silva. Acho que o formato do campeonato influencia muito a competitividade que pode haver. Tenho conhecimento que há vários plantéis, por exemplo, do campeonato de orçamentos, do campeonato de Safina, que são mais altos do que muitas das equipas, por exemplo, da Série C, que este ano disputaram a Série C do Campeonato de Portugal. E depois também tem aquela questão da duração do campeonato, que as equipas que não vão à fase de subida jogam muito pouco tempo e os jogadores recebem muito pouco tempo e é perfeitamente normal que queiram ter mais estabilidade e condições para poder fazer o seu trabalho, assim como as equipas técnicas. O que é que eu acho? Acho que ainda há uma diferença muito grande daquilo que é a primeira e a segunda liga para aquilo que é a terceira liga e o Campeonato de Portugal. E se eu acredito que no início da terceira liga, com aquela questão de quase tentar profissionalizar e até que se pensou em fazer só uma liga, as coisas foram evoluindo, houve alguma notoriedade, houve alguma visibilidade e tornou-se mais forte, tornou-se mais competitiva. De qualquer forma, com o passar do tempo, acabou por acontecer aquilo que eu estava à espera, que é, tal como, agora fazendo aqui um pequeno à parte, tal como o Campeonato de Portugal, a terceira liga começou a ficar mais por baixo, quer em termos de pagamentos, quer em termos de, não digo competitividade porque não é uma rampa de lançamento, quer em termos de visibilidade, porque agora e bem também damos muita importância ao futebol feminino, que é agora o que está mais em voga e o que tem mais visibilidade, mas por outro lado, perdeu-se aqui esta ligação das equipas que alimentam o futebol nacional. E temos, por exemplo, eu estava a ver o jogador que faz o golo, com o golo do Santa Clara, para que apura, Serginho, que apura o Santa Clara para a Liga Conferência. O Serginho jogou contra mim no Torriense, quando estava no Felgueiras, e tinha vindo de uma equipa da segunda distrital de Braga, na época anterior, ou seja, ele em 5 anos saltou estes patamares todos. Isto quer dizer o quê? Como o Carlos Silva já disse cá, há muita qualidade nos campeonatos distritais, só que depois estes jogadores, muitos deles estão a estudar,
Muitos deles estão a ter algum trabalho que pode lhes dar mais dinheiro. Se não tiverem este, e assim como os treinadores estão a começar a carreira, se não tiverem esta estabilidade, como é que eles vão conseguir cumprir estas etapas para conseguir chegar a um patamar de segunda liga, de primeira liga? É um bocado isso que acontece. Tem que se repensar a forma como se valoriza os profissionais para que haja a questão da competitividade nos campeonatos nacionais, para que se alimente ainda mais o nosso futebol. Nós temos boa formação com pouco dinheiro, nós temos bons jogadores com pouco dinheiro, mas se valorizamos a forma como fazemos os formatos competitivos, conseguimos ainda meter mais qualidade e exportar mais e ganhar ainda mais campeonatos a nível nacional e internacional com os nossos jogadores. Muito rapidamente também, Diniz, aqui esta nota, e é importante começarmos a falar sobre isto porque os campeonatos terão que ser apresentados desta forma no próximo arranque. Como é que vês esta questão da alteração? Parece-te pertinente, premente, e o que é que terá que ter que ser alterado, na tua opinião? Antes de mais, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Não, isto claramente nós já temos vindo a falar bastante, né, neste assunto. Eu, tal qual como está este formato, eu acho que não tem viabilidade nem económica, nem financeira, nem desportiva. E tal como na formação, que em tempos nós tivemos a preocupação de dar alguma continuidade, digamos assim, aos jogadores formados e preocupámos-nos todos em fazer uma formação em pirâmide, e depois criou-se também as equipas B, para que de facto haja essa continuidade de uma forma progressiva e adaptável. Nos nossos campeonatos profissionais também tem que ser assim, e como já foi dito aqui, é impossível nós prepararmos, digamos, os campeonatos portugueses e os jogadores portugueses para uma liga profissional, quando depois de um campeonato de Portugal para uma terceira liga começa a existir um determinado fosso, e depois, por sua vez, também de uma terceira liga para uma segunda liga haver também esse mesmo fosso. E quando eu digo fosso, muitas das vezes nem me estou a referir naquilo que diz respeito à potencialidade dos jogadores e do grupo de trabalho. Refiro-me, portanto, a estas paragens enormes, a esta incapacidade que tu tens de estruturar uma equipa competitiva, mesmo tendo esses jogadores com essa capacidade. E claramente, num campeonato com esta forma, por muito bons jogadores que tu tenhas, por muito boa estrutura em termos de infraestruturas que o clube tenha, se tiver um campeonato nacional onde vai competir 6, 7 meses e depois vai ficar mais não sei quanto a ver os outros jogarem, é claro, isto é impossível preparar esse grupo de trabalho, preparar esse clube, preparar esses jogadores e essas infraestruturas para depois, mais tarde, competir com aqueles que estão nas ligas profissionais, onde treinam 2 e 3 vezes por dia e com um campeonato com 34 jogos, e penso que faz todo sentido. Embora... Só esta observação. Tu repara na evolução do futebol português a partir do momento que o Carlos Queiroz assumiu a liderança do futebol. Abismal, portanto, claramente. Para mim foi o grande... E ele depois chegou à seleção nacional e ele procurou estruturar o futebol de uma forma totalmente diferente para haver mais campeonatos e mais equipas em atividade, mais jogadores, mais essas coisas assim. E ele não demorou muito, é que houve muita gente a cortar pormenores do que ele tinha feito. Claramente. É certo que ele criou despesas à Federação Portuguesa de Futebol, é lógico, mas também ele criou muitas receitas. E os frutos. Muitas receitas, ele meteu lá muita gente a trabalhar nisto aqui, mas também entrou muito dinheiro na Federação Portuguesa de Futebol. E aquilo que ainda hoje escolhemos hoje em dia no futebol português foi semeado. Nós não podemos esquecer esse pormenor aí, porque foi ele que deu o seu fenómeno de futebol. Claramente. Nós tínhamos 2 divisões ou 3 divisões na primeira e segunda divisão. E acabou, não tinhas mais nada. Eu andava aqui depois da distrital, ninguém ligava nenhuma. Eu tive aqui há uns tempos a oportunidade, até inclusive há uns meses atrás, de publicar até na minha página pessoal do Facebook. De facto, o Carlos Queiroz foi de facto um dos grandes mentores desta mudança, e ainda hoje em dia estamos a colher desses frutos. Eu acho que o Carlos Queiroz, com toda a qualidade e com todos os defeitos que ele tem e todos nós temos, eu acho que foi aquele que acabou com os achismos. Porque eu ainda sou do tempo que havia determinadas formas de trabalhar que era o achismo. Ainda há aquele achismo. Eu acho que eu ainda cheguei a treinadores que às vezes, malta, se a malta desculpa, vai muito acima disso. Vai presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, vai presidentes de associações de futebol e vai por aí fora. Ainda, neste país ainda é muito o acho que. Exatamente. Eu acho que. Eu no outro dia dizia
dizia em ambiente profissional que havia... que hoje em dia em Portugal ainda vigora muito o acho que. Isto não é deixar. Claramente, tem que haver o método científico que tem que estar lá, a experiência empírica tem que estar lá. Qual é o método científico que tu vais ter neste momento lá para decidir esta situação? Claro. Qual é que é o método científico? Claramente. No achismo não existe. O problema é só porque ele acha. Não é? Agora, claramente que é lógico, quando eu digo o método científico, não estou de maneira nenhuma também a pôr de parte quem de facto cresceu no futebol e sempre trabalhou no futebol, mesmo sem aprofundando a modalidade cientificamente. Acho que essas pessoas, assim como eu e outros como eu e como o Carlos Silva, é lógico que esta gente, pela participação empírica no próprio terreno, tem muito a ensinar à malta da faculdade e da ciência e do método científico, e acho que aqui o grande segredo do futebol, e penso que é aí que os grandes vencedores de futebol português estão a conseguir, é essa simbiose que existe entre essa malta do futebol e essa malta da faculdade. Os antigos também aprendem muito com os novos. Claramente, e vice-versa. E portanto, e quando eu digo que o Carlos Queiroz foi de facto o pai que acabou com os achismos, porque de facto o achismo nem é um conhecimento empírico do terreno, nem é um conhecimento científico, é alguém que acha que, e pronto, só porque está na bancada e vê futebol há muitos anos, que já acha que é treinador e que já acha que, pronto, e isso é que de facto o Carlos Queiroz veio de facto cortar de certa forma essas situações, e claro está, criou alguns inimigos, e se calhar por causa disso é que provavelmente Carlos Queiroz ainda falta ouvir também muito rapidamente a opinião do Jorge, embora pelo que vou sabendo, esta é uma discussão que vai entrar na próxima época para ser trocado os quadros competitivos apenas em 26, 27. Há aqui um ano de transição em que na próxima época vai ser falado bastante sobre isto. Poderá até haver pessoas daqui da nossa região que estarão por dentro desses dossiês a nível da Federação Portuguesa de Futebol, mas que haverá aqui uma transição de um ano para em 26, 27 serem aplicados novos quadros competitivos. Jorge, também aqui a tua opinião relativamente a este assunto foi um pequeno preâmbulo que fizemos, porque estamos a terminar o SABSEG, estamos a terminar o Campeonato de Portugal e é algo que nos tem vindo a acompanhar. Falamos muitas vezes sobre isto. Ora, boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui no estúdio, boa tarde a quem nos ouve através dos seus transistores. Gosto tanto de dizer este termo. Mas no apagão toda a gente se lembrou dele. Toda a gente se lembrou do transistor. Olha, acabou de chegar lá um a casa, para casa. E do rádiozinho a pilhas. Eu tenho lá dois em casa. Acabei de comprar um agora. De qualquer das formas, o que eu acho inacreditável é que nós tivemos eleições para a Federação há 3 meses? Sim. 4 meses? Sim, o que é que os candidatos disseram sobre isso? Pois. Nada. Passou um bocadinho ao lado. Ou seja, nós, se vocês se lembrarem bem, competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol, no masculino, temos Taça de Portugal, Supertaça, Campeonato de Portugal e Liga 3. É o que nós temos. E nós não conseguimos... Uma competição que é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, os dois candidatos à Federação Portuguesa de Futebol, pelo menos que eu saiba, corrija-me se eu estiver enganado, e humildemente assumo a culpa, mas eu não vi em momento algum um escalonamento do que poderia ser o futuro das competições organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. Não dá visibilidade, não dá notoriedade, esse é o problema. Reparem, nós tivemos Liga Portuguesa de Futebol Profissional a votar, nós tivemos associações de futebol a votar, nós tivemos a Associação Nacional de Treinadores, a Associação Nacional de tudo e mais um par de botas a votar, e nem sequer se conseguiram saber o que aqueles senhores têm que fazer, que é organizar competições, que é o princípio maior da Federação Portuguesa de Futebol, é a organização de competições, depois vem as seleções e afins, mas o princípio maior é a organização de competições, a organização dos clubes para competições. Não se conseguiu sequer saber quais eram as propostas de alteração. Eu até ia perguntar se ia ser já para este ano. Eu nem me queria acreditar numa coisa dessas. A informação que temos, pronto, é óbvio que nós vamos tentar alguma informação, mas a informação que temos quase fidedigna é que será um ano em que se falará mais persistentemente sobre essa situação. E na organização dos próximos campeonatos já vai estar em cima da mesa o que é que poderá mudar, portanto vai haver esse pensamento. Só peca por tarde. Claramente.
Porque isto era uma questão que já devia ter sido discutida Claramente. a pré-eleições. Claramente. Mas como em Portugal nós somos todos uns tipos porreiros, não se passa nada. Não dá visibilidade. E eu vou voltar a lembrar aqui uma coisa que eu digo sempre. Eu sou do tempo em que se acabou com a terceira divisão nacional. Acabou-se com a terceira divisão nacional porque o que se dizia era: não, isto agora vai passar a ser só Primeira Liga, Liga de Honra, CNS. Na altura era o Campeonato Nacional de Séniores. E acabou-se com a terceira divisão. E destruiu-se não sei quantas equipas pelo caminho. O Lamas acabou, o Lamas não desceu. Claro. O Lamas não teve hipótese de ficar na Foram no muitas as Campeonato equipas que pelo Nacional. caminho, Claro. foram muitas as equipas pelo caminho, com esta brincadeira, Claro. praticamente se extinguiram. Sim, sim. Algumas extinguiram-se mesmo. O argumento era: vamos tornar as competições melhores, não sei o quê, não sei o quê. Passavam uns anos. Liga 3, o que é que nós fizemos outra vez? Campeonato de Portugal de terceira divisão. Campeonato de Portugal de terceira divisão. Chamem-lhe lá como quiserem chamar. Sim, sim. Mas o facto é este: é a terceira divisão. Passámos a ter a Liga 3 como se fosse a segunda B, ao fim e ao cabo, como era antigamente, e depois a terceira divisão. Ou seja, nós baralhamos para depois voltar a dar. Exatamente. Exatamente igual. Sim. Eu queixei-me que estava no naipe só tinha copas e veio no naipe tudo de paus. Eu penso que, da parte das associações, não deve haver muita ligação. As associações deviam, da mesma forma que a Federação Portuguesa de Futebol reúne, as associações de futebol também deviam reunir uma vez por mês ou 2 em 2 meses, saber os Supostamente eles prós e os reúnem. contras, o que interessa aos clubes, Claramente. porque há sempre gente com ideias iluminadas em qualquer associação. Sagaz, supostamente reúnem que eles têm uma coisa que se chama o plenário das associações. Pronto, que é extra Assembleia Geral, em que tem assento os presidentes de cada uma das associações de futebol e, tanto quanto eu sei, também os membros da Federação Portuguesa de Futebol. Nesse plenário, que é realizado regularmente, não consigo dizer com que periodicidade, mas precisamente para tentarem aprender um bocadinho umas com as outras. Claro. Nessas coisas nós aprendemos todos uns com os outros. Claramente. Ó, Jorge, eu pergunto, A roda faço já uma está inventada há pergunta muitos a ti. anos. Tu sabes essas coisas aí, porque as pessoas vai dizendo um indivíduo da associação, Vão se outro reunir, dele, da vão colega, agora trocando estamos isso. informação. Agora, qual é a razão porque isso não é programado a nível de Feito jornais e notícias, para que as pessoas, por exemplo, nós até podemos estar aqui a discutir um assunto em que não temos conhecimento de causa, estamos aqui a dizer as neiras até dar com pau, não é? E podemos dizer, as associações não reúnem e não sei o quê, não sei quantos. Por exemplo, eu disse que as associações haviam de reunir. Já estás a dizer que eles de vez em quando reúnem. Não, eles têm plenário. Que daí resulta algo de, obviamente, Positivo palpável para e o positivo. Claro. Isso são outros 500. Isso, já estamos noutro plano de discussão. Não, é o que eu digo. Eu achava assim, por exemplo, que a Associação de Futebol de Aveiro devia informar os clubes, nós vamos à reunião, tal. O que se passou na reunião em Castelo Branco foi isto, assim. Tu és presidente do Lamas, sabes. O Diniz é presidente do Cesarense, sabe. Tu és do Sarreja, eu sou do Belenenses, também sei. Claramente. Já viste que eu disse Belenenses para ficar sempre um bocadinho mais assim. mas é verdade isto aqui. As pessoas deviam de saber, os clubes deviam saber isso. Não é chegar ao presidente, quando é que muda isto aqui do Campeonato de Portugal? Não sei, vamos para Lisboa estes dias, até vamos lá falar com os gajos. Não é assim. Tem que ser tudo por escrito, com respostas e tudo, não é? E debatido. Blá, e amanhã ninguém sabe nada. Então, repara no pormenor. Tu tens um sorteio da Taça de Aveiro e os clubes não vão ao sorteio. Depois dizem, olha, fizeram isto, escolheram os clubes, não sei quantos, para este que ele irá à final ou ter assim ao Tossado. Nossa, Carlos, é pior do que isso. Repare numa coisa. Eu aí também devo defender as associações de futebol como um todo. Há a própria Assembleia Geral, que é o momento em que os clubes devem colocar sugestões, devem colocar as dúvidas, os seus protestos, o que for com a Associação de Futebol. Cada vez que uma pessoa vê a fotografia que a Associação de Futebol de Aveiro, por exemplo, coloca no decorrer de uma Assembleia, tem as mãos à cabeça. Permitam uma expressão, sem desprezo para quem lá está, nem pouco mais ou menos, é meio dos gatos espingados que lá aparece. Claro, O meu falecido pai dizia sempre em relação às associações como um todo, não propriamente as associações de futebol, normalmente o pessoal só aparecia às Assembleias Gerais quando a casa já estava a arder. Ali, até pode estar a casa a arder que não se passa nada. Ninguém vai às Assembleias Gerais, por exemplo, da Associação de Futebol de Aveiro. Sim, São Jorge, muito poucos os clubes que vão. mas- E depois, eu aí devo também dizer, em abono da verdade, eu também, se fosse presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Os clubes não se os interessam. clubes vão lá, os clubes lá vão, votam a favor
votam a favor do orçamento, votam a favor do plano de atividades, votam a favor de tudo, não apresentam nada, não dizem mais nada, eu também diria, não, está tudo bem. Eu estou sufragado como deve de ser. Está tudo bem. O problema é que os clubes têm que pensar que, em vez de muitas das vezes virem para as redes sociais, o momento certo para colocar o protesto é precisamente a Assembleia Geral. E aí sim discutir tudo o que são as normas que devem ser habilitantes ou não para o futebol, seja ele aveirense ou eventualmente até num patamar superior para o futebol português. Sim, mas Jorge, se me permites, há aqui também um pequeno pormenor. É assim, existe também alguma parte da culpa por parte da Associação de Futebol de Aveiro, porque é assim, todos os clubes, e tu sabes também, porque estás ligado a estes clubes do Distrital também, e aqui mais da nossa zona, tu sabes que os clubes a determinada altura sentem que a associação faz isto, faz aquilo, e resolve isto e resolve aquilo, mas nós é que temos que contribuir lá com o dinheiro, nós é que temos que arranjar o dinheiro. Nós é que... E então onde é que eu vejo, de certa forma, uma meia-culpa também da associação? A associação tem que ver nos clubes um parceiro. E repara uma coisa... Os acionistas. Exatamente. E não é só isso. E não pode marcar essas reuniões só com o intuito de apresentar novas regras ou novas decisões em termos dos formatos do campeonato A ou B ou novas leis. Entendes? Não pode ser. A associação não pode motivar os clubes a virem lá só nesse campo. A associação tem que dizer a esses clubes que é importante fazer reuniões também no sentido de criar estratégias de merchandising, estratégias de negócios, que de certa forma o clube sinta que naquela reunião é importante estar lá presente, porque há ali uma máquina que vai trabalhar económica e financeiramente e desportivamente a favor dos clubes. E os clubes vão perceber que vai valer a pena contribuir para a Associação de Futebol de Aveiro. Eu vou-vos dar um exemplo melhor. Há 2 anos atrás, a Associação de Futebol de Aveiro fez um regulamento que definia que os clubes na formação, quem tivesse uma equipa podia apresentar, isto no futebol de 11, podia apresentar um número de clausos máximo de 25 jogadores. Se tivesse 2 equipas, eu aí já não consigo precisar, se seriam 40, seriam 45. Se tivesse 2 equipas, teria 40 ou 45. E na altura os clubes que lá estavam presentes na Assembleia aprovaram aquilo de letra. Há um ano atrás, à última da hora, quando já havia clubes a mandar embora atletas precisamente para cumprir o número de clausos, houve alguns clubes que se mexeram e basicamente reverteu-se a regra. Reverteu-se a regra para ela ser aplicada agora. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não sabiam o que alterar? 2 anos... foi aprovado na Assembleia Geral. Não estivemos... E não estiveram por... E vamos fechar então esse tema, vamos ter tempo ainda de trabalhar um pouco mais essa questão, mas é algo que nos vai preencher também há algum tempo, quer esta época, acredito também na próxima época, porque pelo conhecimento que temos é que em 26 e 27 haverão reestruturações nos planos desportivos e competitivos da Associação de Futebol de Aveiro, da Associação Portuguesa de Futebol, portanto, e todo esse pensamento do futebol português. Vamos então agora para os resultados deste fim de semana. Vamos começar pelo campeonato SABSEGA, Divisão de Elite, jornada 33, com os resultados: Espinho 6, José Force 0, Canedo 4, Esmoriz 1, Bostelo 3, Fiães 1, Relâmpago Nogueirense 0, Oliveira Bairro 4, Recreio de Águeda 1, Avanca 2, Alba 1, Vista Alegre 1, Flagreiro 2, Passo Fandão 0, Pampilhosa 0, Ovarense 1 e Cojães 2, Lobão 3. Hoje não vou dizer a classificação, vou dizer aquilo que já está decidido e o que falta decidir, porque no próximo fim de semana, no próximo sábado, teremos então a última jornada do campeonato SABSEG, da divisão de elite da Associação Futebol de Aveiro, com os seguintes jogos, com os jogos a acontecerem então serão no sábado: Fiães Alba, Vista Alegre Recreio de Águeda, Lobão Bostelo, Ovarense Cojães, Juve Force Pampilhosa, Oliveira do Bairro Sporting Espinho, Esmoriz Relâmpago Nogueirense, Avanca Flagreiro e o Passos Brandão Canedo. O que é que já se sabe? Flagreiro é campeã e sobe, portanto que tem garantido o primeiro lugar. A Juve Force é garantido também que fica em quarto lugar. Sabemos também que Bostelo e Cojães descem de divisão e que Cojães é o último classificado e Bostelo penúltimo classificado. Estas são as únicas notas que temos. Eu já vou. Jorge, deixa-me terminar, por favor. Mas deixa-me terminar. Quando eu terminar, tu vais perceber. Que ele desceu, ainda não desceu. Estamos a fazer aqui.
Mas posso terminar, Jorge. É que assim estás-me a condicionar aquilo que era a minha apresentação aos ouvintes, que não havia necessidade, porque sabes perfeitamente que faço sempre esse preâmbulo. Ou seja, portanto, neste momento é a única coisa que sabemos. E é exatamente isso, porque quando for apresentar os cenários que existem agora neste momento, vou partir do pressuposto da informação oficiosa que temos, que os 3 pontos serão atribuídos ao Canedo. Há aqui outra questão, que é, à partida para a última jornada, ainda não temos decisão relativamente ao jogo Bustelo-Canedo, que não se realizou derivado à falta de policiamento, e há aqui 2 notas, que é se a vitória é ou não atribuída ao Canedo, ou se é feito o jogo, portanto que há aqui uma condicionante que pode dar 3 pontos a qualquer uma das equipas, ou então também aqui há outra questão que poderá haver aqui, se havendo atribuição de vitória ao Canedo, se é 3-0, portanto poderá haver aqui diferenciação na diferença de golos. O que é que falta seguir para a última jornada? O segundo e o terceiro lugar. Ovarense tem 85 pontos, Espinho tem 83 pontos. Caso o Espinho vença e o Ovarense perca ou empata, o Espinho fica em segundo lugar e o Ovarense em terceiro. Qualquer outros cenários faz com que o Ovarense fique em segundo e o Espinho em terceiro lugar. Portanto, quanto ao segundo e terceiro classificado, o Espinho tem que vencer e esperar que o Ovarense perca ou empata. Qualquer outro cenário dará segundo lugar. Quanto à manutenção, como disse, portanto, partindo do pressuposto que o Canedo terá então essa atribuição de 3 pontos, que é a informação que temos de forma oficiosa. Caso Canedo empate ou perca, desce diretamente de divisão. Caso o Canedo vença, aí sim colocam-se vários cenários. Porquê? Porque o Canedo fica com 32 pontos, neste caso, neste momento, se forem atribuídos 3 pontos, vencendo faz 35. E neste momento temos 3 equipas com 35 pontos. Oliveira do Bairro, Pampilhosa e também Avanca. Então vamos aos cenários que podem acontecer aqui. Caso o Canedo fique em confronto direto com qualquer uma destas equipas, com Oliveira do Bairro, com Pampilhosa ou com Avanca, em confronto direto com Oliveira do Bairro, desce o Canedo. Em confronto direto com o Pampilhosa, desce o Pampilhosa, e em confronto direto com o Avanca, desce o Avanca. Portanto, o Canedo só não tem vantagem para com o Oliveira do Bairro. Isto caso... Já lá vou. Okay. Portanto, isto, quando são, o que teria que acontecer? O Canedo teria que vencer, as outras 2 equipas pontuarem e uma das equipas ficar a 35. Ficarem 2 equipas com 35. Se ficarem 3 equipas com 35 pontos, se ficar o Canedo, Oliveira do Bairro e Avanca, neste cenário desce o Oliveira do Bairro. Se ficarem Canedo, Avanca e Pampilhosa, descerá o Pampilhosa. Se ficar Canedo, Pampilhosa e Oliveira do Bairro, desce o Canedo. Portanto, isto também aqui tem as condicionantes. Não podem ficar as 4? Já lá vou. Jorge, já lá vou. Até porque isto por acaso está giro. Eu tive o trabalho de... que é um cenário, Jorge, que elencaste muito bem, podem ficar as 4 equipas com 35. Claro. Nesse caso, descerá o Pampilhosa. Porque o Pampilhosa ficará com... far-se-á um campeonato a 4, ficará Oliveira do Bairro e Pampilhosa com 6 pontos. Claro. Mas na diferença de golos deste mini campeonato, o Oliveira do Bairro tem melhor diferença de golos que o Pampilhosa. Portanto, fica aqui esta nota que acaba por ser importante, já agora, exatamente, porque o Oliveira do Bairro e Pampilhosa empatam os 2 jogos entre si. Sim. Portanto, faltará também esta nota para dar aos nossos ouvintes. Portanto, há aqui uma salgalhada grande que pode acontecer. Uma boa novela, portanto, vários cenários que podem acontecer. Eu já comecei ainda antes disso. A novela começa antes disso. Exatamente. É inacreditável. Desculpa, é inacreditável. Como é que a Associação de Futebol da Beira ainda não publicou? Jorge, por etapas. O que é que tu achaste deste fim de semana desportivo? Como é que vês a classificação neste momento e a perspectiva para a próxima jornada? Eu fiz este preâmbulo porque eu acredito que a partir de agora isto vai ser tudo misturado na vossa análise, esta jornada com a próxima jornada, a subida da Florgreda, a descida de uma equipa. Portanto, fica aqui esta nota: Florgreda é campeã, só divisão, ao segundo e terceiro lugar em disputa direto. Há outros lugares aqui em disputa, que me perdoem as outras equipas, mas ou seja, só o Joé Força que tem posição neste momento, todas as outras podem ficar um lugar acima ou 2, ou um lugar acima ou abaixo, portanto não é questão, mas temos aqui a questão da manutenção e estamos sempre a partir do pressuposto, perdoam-nos o Bustelo, mas a informação que nós temos de forma oficiosa é que são atribuídos os 3 pontos ao Canedo. Portanto este figurino é apenas caso sejam atribuídos os 3 pontos ao Canedo. Se jogar o jogo em atraso, também só se verificará com o Canedo se ele vencer. Se for o Bustelo, temos de fazer outras contas, mas aí já não temos já não tenho essas contas feitas agora. Força.
É assim, vamos ver uma coisa. Lá em cima deu lógica. Vamos primeiro, eu acho que é mais fácil seccionar isto. Lá em cima deu lógica, ou seja, como é natural, o que era expectável aconteceu. A Florgrade sagrou-se campeã distrital. E o Espinho deu umas jornadas de avanço aos outros dois. O Espinho pagou claramente caro pelo que lhe aconteceu na primeira volta. Ou seja, não foram os pontos que perdeu na segunda volta que penalizaram. O problema foi o passivo que já vinha da primeira volta. Pelo contrário. Portanto, e era muito difícil de recuperar perante o que foi uma produção por parte da Florgrade absolutamente avassaladora. Chegas a esta fase do campeonato, tens 2 empates e 2 derrotas. É verdade. Portanto, e os 2 empates e as 2 derrotas são com as 2 equipas Exatamente. que se seguem. Não. Portanto, é uma produção absolutamente avassaladora. A Ovarense teve algumas dificuldades para vencer na Pampilhosa, algumas bastantes até, para vencer na Pampilhosa, mas era importante naturalmente vencer, porque, permitam-me, eu nestas coisas sou muito prático, como vocês sabem, e eu não me acredito de todo que o Cogés consiga roubar pontos ao Marcos da Silva no domingo. Portanto, na minha opinião, quem acaba de garantir já a Taça de Portugal para a próxima época é a equipa do Ovarense. Pronto. O Espinho... mas é como diz o Carlos, sem jogar... Claro. Não, mas eu a diferença é de tal forma... Sim. Não, a diferença é de tal forma... Eu compreendo perfeitamente. Mesmo em termos emocionais, o que carga que os atletas do Cogés já levam, que já estão decididos a uma série de jornadas, vão jogar a uma casa complicada, como é o Marcos da Silva, perante uma equipa que sabe que tem que vencer para garantir, honestamente, eu não me acredito que dê outra coisa que não a vitória da equipa de Ovarense, perante uma equipa de Espinho que lá está, poderia ter ido um bocadinho mais além. Eu acredito que sim, poderia ter ido um bocadinho mais além, muito embora eu acho que perante o que foi a posição da Florgrade, eu não tenho como dizer que não foi justa a atribuição do título à equipa da Florgrade. Regular aquela equipa. Agora, olhando para o restante do que foi o campeonato, nota para a vitória do Avanca no terreno do Águeda, uma vitória muito importante. Vamos ver se não lhe poderá ter dado a manutenção ou não. Claramente. Vamos ver. Isso ainda vamos perceber. Importante o empate do Vista Alegre no Alba, porque resolveu as contas de uma vez. O Bostelo vai, salvo erro, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. Salvo erro. Perdeu a semana passada e vinha de 3 vitórias consecutivas. Ou seja, o problema não esteve agora a acabar. O problema esteve mesmo a começar a segunda volta. Teve muitos problemas. Teve uma série de problemas. Mas ainda assim eu devo dizer uma coisa. Tendo em conta o que foi o percurso... Jorge, deixa-me só dar aqui uma nota, porque nós temos aqui um ouvinte que eu gosto muito e que escreveu agora aqui, que merece-me esta consideração de eu responder, que é o Missa Carlos Manuel, que perguntou aqui informação oficiosa, e como foi eu que elenquei esta nota. A informação oficiosa que nós temos é consultar os regulamentos, e o que diz os regulamentos por norma é que quando não há policiamento, por isso é que está instaurado um processo. Agora, nós que não temos qualquer informação oficial, nem noção daquilo que é o processo, o que sabemos, uma coisa sabemos até o momento, se o Missa quiser informar-nos aqui pelo Facebook, também poderá dizê-lo, que é o que nós sabemos até o momento é que não há requisição A fonte que eu consultei da Associação de Futebol de Aveiro, o que me disse há 3 semanas, penso eu, foi há 3 semanas, o que me disse foi que só faltava a redação, que a decisão estava efetivamente tomada e era no... Mas eu nem tenho esse caso. A minha análise baseia-se apenas naqueles são os regulamentos da associação. Sim, claro. Que não havia requisição, ou não havia requisição por parte do clube da GNR, e que nesse caso seria atribuído a derrota à equipa que não cumpriu. O Carlos Manuel tem toda a razão. Eu ia terminar com isso, mas atalho já o caminho para aí e já vais perceber porquê. Eu acho inacreditável. E um abraço para o Missa. Nesta semana ainda não dá resultado. Estamos a 6 dias de decidir quem desce ou quem deixa de descer. Eu acho inacreditável. É do pior que eu vejo em muitos anos. Na Associação de Futebol de Aveiro estava habituado a ter neste aspecto mais rigor. Chegar a esta fase e não ter a decisão tomada, eu bem sei. Eu estou um bocadinho, como diz o Filipe, do que são as regras, do que foi a informação que eu próprio recolhi junto de fontes da Associação de Futebol de Aveiro. Efetivamente a decisão estará tomada. Mas não está no papel. Não está no papel. Querem outro exemplo do que falta? Não pode ser assim. Imaginem,
eu penso que não vou dizer uma asneira. Se estiver a dizer uma asneira, agradeço que me corrijam. Esta é uma decisão do Conselho de Disciplina que, querendo, o Sporting Clube de Estoril pode recorrer para o Conselho de Justiça. Ou seja, nós estamos num cenário em que, mesmo que a decisão saia esta semana, exatamente, ainda pode-se protelar mais um pouco. Claramente. E perdoem-me, aqui há uns tempos diziam-me assim, sabes que os clubes às vezes fazem processos dilatórios, enfim. Não são processos dilatórios, são os processos normais. Sim. Cabe ao Conselho de Disciplina decidir rapidamente. Não, isso... Eu não posso aceitar que me digam há 3 semanas, como me disseram, Claramente. que era uma questão de redação. Se quiserem que eu vá lá escrever, digam. Eu escrevo rápido ao computador, pronto. E já temos vindo a falar... Deus, eu preciso comprar uma datilógrafa. Jorge, nós já temos vindo a falar nestas situações idênticas. Aqui há uma época atrás fizemos o mesmo até com o Lamas, quando houve aquele suspenso. Porque, repara uma coisa, são decisões que são extremamente simples e com o adiar agudizam a situação. Provavelmente esta situação, se fosse resolvida no início, agora não tinha o peso que vai ter que Isto ter. foi em fevereiro, salvo erro. Eu acho que não estou enganado. E muitas das vezes pode pôr em causa, inclusive, até a verdade desportiva, que era o caso, por exemplo, do Lamas, e que tinha aquela situação por resolver com o Canedo lá sim. E que estava-se a chegar ao final do campeonato e depois há aqui um problema, e isto influencia os campeonatos em si, e muitas das vezes agudiza ainda mais, que é o caso este problema aqui, se é resolvido logo a seguir, 2, 3, 4 jogos a seguir, se calhar não estávamos aqui a falar, nem tinha influência nenhuma no campeonato e na verdade desportiva deste campeonato. Agora, a uma jornada do fim, alguma das decisões, sendo elas boas ou más, acertadas ou não acertadas, pode ter uma grave influência na verdade desportiva. Vocês estão dentro desta orgânica também. É o seguinte, geralmente quando há estes casos, as pessoas têm que ser ouvidas. Eu sei. Eu ainda este ano fui ouvido. Pois é assim, eles dizem, o Sr. Jorge Silva compareça à Nação de Futebol de Aveiro no dia 10 de coisa para prestar declarações sobre este assunto, assim. E tu, arranjas um atestado médico, uma coisa qualquer, não apareces. Parou o processo. O processo para. Tu tens de ser ouvido agora, depois é que é o Gabriel, depois é que é o Domingos, depois é que sou eu. Ou o clube até faz uma coisa que é interpõe testemunhas, como é óbvio, podem ser mais ou menos úteis para o caso, mas o clube é que indica as testemunhas que entende, e as próprias testemunhas acabam por emperrar o processo. Pois, o problema é isso esse. É óbvio. Eu não ponho isso em causa. E os próprios clubes em si. Eu não ponho isso em causa. Mas a Associação Futebol de Aveiro tem que perceber que com o nível de competição que criou, porque o SAPSEG neste momento já tem uma dimensão tal que já não é propriamente a primeira divisão do Cidade daqui há uns anos atrás. Tem que ser mais expedidos na redução das E mais profissionais, entre aspas. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra mais maneira. Profissionais. Permitam uma expressão. Não dá para reunir só de uma vez por semana. Reúne-se 2. Tem que ser mais profissionais. Custa mais um bocado de dinheiro à associação? Se calhar custa, mas mais dinheiro. os clubes Mas Jorge, é legítimo haver aqui algumas dúvidas. Lá está, nós temos eu fiz uma análise daquilo que são os regulamentos, tu também tiveste essa informação oficiosa que te foi dada, mas os próprios meios da AFA-TV, nas notícias deste fim de semana, dão nota que o Bustelo ainda se pode manter. Portanto, os próprios meios de comunicação da associação alimentam essa esperança à estrutura de Bustelo, porque lá está, porque isto pressupõe que ainda vai ser realizado esse jogo, e esse jogo, realizando-se, pode dar 3 resultados: vitória para qualquer uma dessas equipas, um empate ou uma derrota. E agora, vamos imaginar, assim de repente, esta semana ganhavam todos. Ou seja, ganhava o Bustelo, ganhava o Canedo e os outros não ganhavam. Estava aqui uma sarralhada gira, não estava? E era giro depois sair a decisão na segunda-feira, vamos imaginar, a dizer os 3 pontos vão para o Clube A. Ou os 3 pontos vão ser decididos num novo jogo. Era giro isto. Era espetacular. É bom que as pessoas tenham noção do que é que está aqui em causa. Mas para vocês perceberem que isto não é caso isolado, eu vou-vos dar um exemplo. Campeonato Distrital de Honra de Sub-19. Ou seja, o que era a antiga 2ª Divisão Distrital.
Os 3 primeiros são 3 séries, os 3 primeiros sobem diretamente. Os 3 segundos vão uma liguilha. Problema. Há um processo que está interposto relativamente ao segundo classificado da Zona Centro. Esta semana jogou o primeiro classificado, o segundo classificado da Zona Norte com o segundo classificado da Zona Sul. Tudo bem. Resolve-se. Esta semana joga o segundo classificado, penso eu, que é da Zona Norte, com o da Zona Centro. Quem é o da Zona Centro? Ninguém sabe. Quando é que vai ser a decisão? Claro, é isso não pode dar. As pessoas têm que perceber, quando toca a decisões que envolvem diretamente classificações, a prioridade tem que ser máxima. Tem que ser e resolvido o quanto antes. Jorge, Não e pode em agudizar, campeonatos como é de o 3, ainda mais. Pois, claro, porque há poucos Porque as jogos. equipas que jogarem na frente têm que ganhar os 2 primeiros jogos, ou um ou outro, ou ganhar ou empatar. Percebe o que é que eu lhe quero dizer, Sr. Carlos? Repare, eu acho que isto é inacreditável. Porque isto... O processo em que eu intervi como testemunha, arrolada, ocorreu no início de novembro. No início de novembro. Eu fui ouvido há cerca de um mês atrás. Ou seja, quando sair a decisão, já o campeonato acabou, já muito acabou. Já acabou completamente. E qual é que vai ser a influência da decisão? Nenhuma bola. Quando muito poderá ter influência para o campeonato seguinte, ou então vai dar só multa. Claro. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Claro. Não podemos estar nisto. Podem dizer, a associação tem poucos meios. Desculpem, mas então a associação tem que resolver o problema rapidamente. Essa não pode ser a essa não pode colar, não pode ser, porque o que eu ouço os clubes todos dizerem é que pagam as taxas como nunca pagaram. Não, claramente. Dito isto, em relação à próxima semana, e atalho já, que é para depois arrumar com esta conversa, porque eu gostava de falar sobre um escalão que nós não costumamos falar, mas depois à frente falaremos. Há um dado que eu queria deixar já abordado já para o que vai ser o próximo fim de semana. Eu, como já disse, não me acredito que o Ovarense não vença o Cocujens, por toda a envolvência que tem o jogo em causa. Acredito-me efetivamente que o Espinho irá vencer Oliveira do Bairro em condições normais, porque ainda tenta naturalmente a busca do segundo lugar. O Pampilhosa poderá ter aqui um jogo mais ou menos acessível no terreno da Juve Force, mas depois o Avanca com a Florgrade, e não me parece que a Florgrade vá à Avanca para perder pontos, quer certamente fazer o campeonato limpo contra as equipas extra os 3 primeiros. O Canedo, vamos ver o que é que vai acontecer, não é um jogo fácil, nem pouco mais ou menos, no Dona Zulmira Sai Silva. Podemos ter aqui um cenário que não me espantaria de termos um campeonato a 3. E eu, se fizesse apostas, na base do 1x2, eu diria Canedo a vencer, diria Avanca a perder, Oliveira do Bairro a perder e Pampilhosa eventualmente a vencer. Okay? Esta era a minha aposta para este fim de semana. E não me espantaria, por exemplo, que o Bostelo conseguisse vencer em Lobão. Não me espantaria, honestamente. O que reforçaria a necessidade de ter uma decisão até lá. Também, Carlos Silva, aqui uma palavra para este momento do Campeonato Salseg. Aqui deixo a análise ao que vocês pretenderem. Aqui também com a nota que a Florgrade acabou de vencer e ser campeão. Acabou por ganhar bem o campeonato, foi a equipa mais regular e não há nada a fazer. Portanto, eles foram os melhores e demonstraram durante todo o percurso do campeonato. Se me perguntarem se as outras equipas tinham andamento para dar mais luta à Florgrade, tinham e deram até a determinada altura. Agora, a Florgrade nos momentos cruciais nunca falhou e estas equipas aqui, de um momento para o outro, perderam pontos. Acho que o Ovarense não foi tão regular na segunda volta como foi na primeira, porque fez muito menos pontos. O Espinho foi melhor e a Florgrade manteve aquela regularidade desde a primeira jornada até ao fim. Claramente. Perdeu 2 jogos, um com o Ovarense e outro com o Espinho. Parece que foi com o Ovarense e com o Espinho, parece que perdeu um jogo com cada um deles. E de resto, teve um empate ou 2, o resto foi tudo vitórias. E era impensável que num campeonato destes aqui, com estas 3 equipas, que aparecesse uma equipa a ganhar o campeonato com 2 derrotas.
ou até uma equipa como foi o Alvarense até a semana passada, que com uma derrota não subia a divisão. Pronto, isso é impensável. Mas o campeonato proporcionou isso tudo aí, e eu volto a dizer outra vez, e a referir que houve um campeonato para 3 e depois um campeonato para as outras equipas. E uma das coisas que me surpreende bastante, e eu sou assim um bocadinho controverso naquilo que digo às vezes, mas geralmente não digo mentiras, houve equipas que se prepararam muito bem para ir neste fim de semana. Ganharam os seus jogos, porque, à partida, a previsão é que eles na última jornada iam perder. E se não resolvesse este problema na jornada anterior, automaticamente desciam de divisão. E não digo, por exemplo, surpreende-me a vitória do Oliveira do Bairro no Relâmpago Nogueirense com 4-0. Sei que houve um jogador expulso logo aos 10 minutos, um quarto de hora, o Gouveia e o Oliveira do Bairro chegou facilmente aos 2-0. Depois ganhou 4-0, tinha mais um jogador, se calhar, nem sei se depois foi mais alguém expulso ou não. Depois quase do Abanca em Águeda, portanto, que ganha 2-1 em Águeda. Se me perguntassem a mim, olha, o Águeda vai perder em casa com o Abanca, para mim não ia nada. Pronto, mas o Pampilhosa teve o azar de apanhar o Alvarense numa fase em que o Alvarense não pode perder pontos, não perde o segundo lugar, o Alvarense ganhou. O Espinho ganhou com relativa facilidade à Juveforce, que eu penso que a Juveforce já deve estar a preparar os jogadores para a taça, e se calhar facilitou, mas o Espinho, da forma que está a jogar, empolgada como está, com aquela dinâmica toda, não me admiro nada do Espinho cilindrar qualquer equipa desta altura do campeonato. O Canedo ganha 4-1 aos Moreiros. Portanto, se me perguntarem, os Moreiros, nas últimas jornadas, umas 3 ou 4 jornadas, foi para 14 ou 15 gols. Tem sofrido goleadas atrás de goleadas, o que não era normal. Agora, o Vista Alegre fez o trabalhinho deles, empatou em Albergaria, fez mais um ponto, safou-se. Agora vamos ver o que é que vai dar agora no próximo fim de semana. Eu não queria falar com o meu Paulo Futre, mas isto vai ser difícil. Vai ser muito difícil esta última jornada. Mas eu faço a prognóstico antes, não faço prognóstico depois. Eu assumo, eu corri o risco. Se me perguntarem se eu estou de acordo contigo, não estou de acordo com a vitória do Canedo em Paços Brandão, mas pode ganhar. Pode ganhar, mas não é o jogo mais fácil para se ganhar. Isso não. Diniz, o que é que há a dizer do Campeonato de Salsegue? Pronto, eu concordo com tudo, entretanto, que os meus companheiros foram dizendo aqui, e claramente, até segundo a tua análise também, que eu recebi também copiosamente em casa e tive a estudá-la, e veio provar exatamente isto, um pouco à imagem do campeonato da Já agora, Diniz, permite-me só dizer aos nossos ouvintes então qual é que é o cenário. Portanto, se ficar duas equipas com os mesmos pontos, será o confronto direto entre essas duas equipas. Apenas aqui uma nota, eu dei que a situação entre, só retificar aqui um pormenor, há aqui um pormenor que é a situação do Avanca, que no caso de confronto direto, nesta altura será por diferença de golos. Portanto, eu disse que deixaria o Avanca porque nesta altura o Canedo tem menos 12 e o Avanca tem menos 21. No entanto, e há outro pormenor, que é, se forem atribuídos os 3 pontos, provavelmente será atribuído 3-0. Portanto, este menos 12 passará para menos 9 do Canedo. E o Canedo vencendo, para quando ficarem as duas equipas com os mesmos pontos, o Canedo terá que vencer pelo menos por 1-0 e o Avanca terá que perder pelo menos por 1-0. Portanto, ficará no limite menos 8, menos 22. Portanto, aqui, e o Avanca jogando contra a Flograde, não será expectável que dê aqui uns aos 16. Claramente, pronto, isto é um pouco a imagem do que 22 já passaram. 32. Os 32 já passaram os anetes. Isto é um pouco a imagem do campeonato da Primeira Liga. Temos tido campeonato até ao fim e tudo isto seria, de facto, uma boa novela de final de Sabe-Segue se não tivéssemos este pequeno senão de mais uma vez. E nesse aspecto a Associação Futebol de Aveiro deixa sempre esta pedrazinha no sapato que era perfeitamente evitável. Temos esta pequena este pequeno senão que veio de certa forma estragar um pouco este final de campeonato. Contudo, há que dizê-lo com toda a frontalidade, de facto a Florgrade foi a equipa mais regular, aquela que de facto
acaba por subir com todo o mérito e claro está também todo o espinho que veio de facto depois a comprovar que o potencial estava lá todo, não é? Felizmente foi deixando de perder as oportunidades no início e esta fase final cá para baixo no meio da tabela que temos estes quadros todos na última jornada que de certa forma entusiasma quem gosta de futebol e de certa forma também dá uma fama a este campeonato. É um bom motivo para se discutir no café e agora, fazer contas. Claramente, agora, o único pequeno senão que era evitável e facilmente evitável era de facto esta pedrazita no sapato que a Associação de Futebol de Aveiro vai nos habituando por uma situação que, quanto a nós, não é? Penso que é de opinião geral, que era de fácil resolução, pá. Acho que é muito tempo para uma coisa e pior do que isso, acaba por agudizar. Agora, este problema será de muito mais difícil resolução do que era há 10 ou há 9 jornadas atrás, não é? E pronto, tem esse senão. De resto, continua ao rubro até à última jornada este campeonato de Sabsegue. O campeonato de Sabsegue está ao rubro. Gabriel, o que é que falta dizer? Tentar acrescentar só aqui. Acho que a competitividade do campeonato é estranha, porque estava aqui a ver a diferença de golos das equipas, com exceção. Os 3 primeiros têm uma diferença de golos de 60 para cima. E depois só a Jubé Force é que tem diferença de 0 e o Águeda de mais 3. Tudo o resto tem saldo negativo. Num campeonato com 18 equipas acaba por ser quase estranho. impossível. É muito estranho. E eu também não sei. Sei que os orçamentos são muito diferentes e que os jogadores são provenientes de outro tipo de campeonatos, mas também não sei até que ponto é que a diferença também é assim tanta para haver esta diferença pontual. E Há clubes que têm só 5 vezes mais o orçamento que outros. sim, eu sei. Claro. Mas isso não é tudo. O problema é que não é só um, são 3. Sim, são 3. Tem isso. Depois, o Águeda também era. Não era tanto. Também era, mas não era tanto. Pois, temos aqui, por exemplo, o caso, aquela velha máxima, que acho que é uma coisa que não faz muito sentido. Eu já vou andando há muitos anos no futebol, mas acontece. E tem que se passar porque acontece, não é? Uma equipa, por exemplo, como os Moris, que vem de 6 derrotas seguidas, ou seja, a partir do momento em que o campeonato estabilizou, tem 6 derrotas consecutivas. Também é estranho acontecer este tipo de... Depois daquilo que falaram em relação à classificação, não há muito a acrescentar, eu não vou falar dos regulamentos, mas acho que estamos todos na mesma página. Estranhei um pouco a forma, estranhei no sentido em que, claro que o Pampilhosa precisava de pontos, mas o Obarense acaba por ganhar. Já nos descontos, numa sequência de lançamento longo, uma bola que fica uma segunda bola na área, que é legítimo e são situações do jogo, mas ganhou de uma forma muito difícil, se há quando se pensava que não iria ser assim tão difícil. Era algo que estava aqui em cima da mesa e que estará para cima da mesa no próximo sábado. Lembramos que os jogos serão no sábado e não no domingo, portanto será uma última jornada rubro. Só que já agora uma pequena passagem, só 30 segundos a cada um. Dinis, começo por ti. Há também esta situação aqui do segundo e terceiro lugar. Quem é que achas que parte mais, que tem mais vantagem neste confronto entre Ovarense e Espinho? Olha, pronto, isto é uma jornada de fim. Eu acho que a vantagem está toda do lado da Ovarense, como é lógico. Como já fomos dizendo aqui, eu acho que o Espinho acordou um bocado tarde para a vida, mas tinha todo o potencial para ter levado isto até ao fim a 3. Mas de facto a grande vantagem é sem dúvida nenhuma da Ovarense, porque penso que o adversário não é um adversário que, embora como disse Carlos Silva, ninguém ganha sem jogar. E claro, e o Espinho... No caso do Estelo e do Canedo vai ser claro, mas é claro que o Espinho tem que acreditar até ao fim. Nunca podemos sabe, ter uma bizarria e nunca dizer sabe. que tem que se realizar o jogo. Embora eu acredito plenamente que o Ovarense não vai deixar fugir esta oportunidade, até porque dá acesso a uma competição nacional e pode dar inclusive até acesso a algo mais, nunca se sabe. E penso que o Ovarense não vai deixar fugir esta oportunidade. Carlos Silva? Olha, o Ovarense, na minha opinião, se a equipa enfiar em segundo lugar, já está garantida, portanto, a Taça de Portugal, em segundo lugar. Depois já os objetivos da Taça e da Supertaça. Muita gente não percebeu isso aí. É que o Ovarense, se for à final da Taça, já tem garantido a Taça de Portugal. Mas não tem garantido a Supertaça. Portanto, o Ovarense pode ganhar 2 troféus ainda este ano, pode ganhar a Taça e a Supertaça. Um ano lá, mas não ganhou a Supertaça, mas
Não ganhou o campeonato, mas ganhou a taça de Supertaça. Sim. Portanto, e são esses 2 troféus que estão, na minha opinião, estão aqui em jogo, porque para além do segundo, ou que é, a equipa que for à Taça de Portugal fica com o problema dele resolvido. Depois já estas hipóteses aqui da Taça de Supertaça, que muita gente ainda não fez contas a isso. Que isso dá dinheiro, dá passar eliminatórias, ganhar ainda mais dinheiro e todas essas coisas aí. Agora, vamos ver, até pode acontecer que o Lobão elimine uma dessas equipas e a Força elimina outra e nenhuma delas vá à final da taça. Mas se for, uma delas já vai com garantido a Taça de Portugal. E depois a outra vai para ganhar a Supertaça. E com a Floor Grade, já só um deles é que vai. Ganhar a taça é que vai disputar com a Floor Grade. Mas se for o Espinho ou o Varense, ele já tem garantidos os 2 a ir à Taça de Portugal. Já tem garantidos os 2 a ir à Taça de Portugal. E depois é o problema da Supertaça. Jogar com o Floor Grade e tudo isso aí. Agora, se me perguntarem, o Varense vai ganhar ao Cucujés, olhando ao figurino de resultados desde a primeira jornada até agora, o Varense vai ganhar com relativa facilidade. Claro. Mas em futebol tudo pode acontecer. Também o Espinho pode não ganhar o jogo em Oliveira do Bairro, não é? Sim. O Oliveira do Bairro também precisa de ganhar. Mais dificuldade. E o Oliveira do Bairro até ganhou ao Espinho na última jornada da primeira volta. Exatamente. Então, o Espinho se calhar vai lá para retificar coisas e eu penso que o Espinho pelo menos quer acabar o campeonato em grande para empolgar aquela massa associativa para quando for a final da taça, o estado de Mar do Arte está cheio. Mas, Gabriel? Concordo também, não há muito a acrescentar, acho que o Varense não vai deixar fugir o segundo lugar. Eu penso que o Estelo é da freguesia de São Roque, não é? Exatamente, é um lugar da freguesia de São Roque. Por isso é que eu digo, está ali. Mas o Estelo é mais antigo que o São Roque. Exatamente. Claro, sim. O Estelo é um clube centenário. Exatamente. 101 anos. Jorge. São dos Eu sobre a questão da próxima jornada já abordei. Até já disse quais eram os meus prognósticos de resultados, portanto, acho são muito reduzidas as probabilidades de Alvarense deixar fugir o segundo lugar, sendo que nesta altura também estou um bocadinho como o Sr. Carlos, ganha preponderância também a questão da Taça de Aveiro. Sim, e a Supertaça são 2 títulos. Sendo certo que ainda teremos agora mais umas semanas para nos entretermos também nesse particular da Taça de Aveiro e depois também das Supertaças. Vamos agora ao Campeonato de Portugal, jornada 4, fase de apuramento para a Liga 3. Lembramos que as 2 primeiras equipas destas 2 séries vão subir de divisão. Vamos focar-nos na Série Norte, portanto na Série A. Paredes 0, Vitória B 2, Marco 3, Lessa 2. Vitória B é líder com 10 pontos, Paredes é segundo classificado com 5, terceiro Marco com 4, quarto Lessa com 3. Na próxima jornada teremos o Marco Vitória B e o Lessa Paredes, portanto estamos a 2 jornadas de terminar esta fase de apuramento para a Liga 3. Gabriel, és de todos nós aquela pessoa que se calhar está com um olhar mais clínico a cada um destes jogos. Diz-nos como é que foi este fim de semana desportivo nesta Série A e como é que vês a classificação nesta altura. O Vitória B leva 5 pontos de vantagem para o segundo classificado, 6 pontos para o Marco. Sinceramente ainda não percebi se ainda vai jogar com o Marco, portanto se já tem até um confronto direto garantido. Não, tem a próxima jornada. Já deu os parabéns aos Gilomeiras pela subida. Sim, eles já subiram. Okay. Não confirmaram o Vitória B? Já subiu. Já subiu. Não confirmou, foi ainda se fica em primeiro ou não. Paredes na Paulo ultrapassar. Exatamente. O Vitória B já subiu. Eu tive a possibilidade de ver os... É primeiro e segundo. Sim. Tive a possibilidade de ver os 2 jogos. Só o Paredes é que pode ultrapassar o Guimarães, mas ninguém. Os outros podem empatar em pontos, mas nada. Os outros 3 podem chegar ao segundo lugar, mas não conseguem chegar ao primeiro lugar. Os jogos, pronto, o jogo do Paredes contra o Vitória B acabou por ser um jogo em que o Vitória ganhou bem, tem muita qualidade individual. A estratégia foi a mesma do que tem sido utilizada pelo treinador, que é pressionar alto no exatamente, porque há um Paredes Marco na última jornada, portanto, sim. E depois está num bloco médio-baixo à espera de ter espaço para depois colocar os avançados, que são muito rápidos, tecnicamente muito evoluídos, a criar a diferença. Depois tem aquela questão de gerir e de mudar, de mexer com o jogo, qualidade individual. Neste caso, o jogador que entra faz 2 golos, são jogadores acima da média em termos individuais para o campeonato, e ganha bem em Paredes e confirma o apuramento para a Liga 3 e está a um ponto de poder ficar na taça, no final do Jamor.
Em relação a outro jogo, foi um jogo entre o Lessa, neste caso entre o Marco e o Lessa, em que o Marco em casa precisava de ganhar para ainda ter hipóteses para se poder apurar. O Lessa entrou mais forte, chegou ao golo por um jogador que tem estado em destaque nesta fase e fez 1-0. Depois o Marco equilibrou, também muito apoiado pelaquela massa associativa, e a partir daí houve uma expulsão perto do final da primeira parte do lateral do Lessa, que condiciona o jogo. Depois o Marco assume o jogo com bola, cria várias oportunidades para poder ganhar o jogo, suficientes para ganhar o jogo, e acaba por ganhar com justiça o jogo e relança aquilo tudo na série Norte. Aquelas 3 equipas ainda podem chegar ao segundo lugar, sendo que agora o Lessa joga em casa com o Paredes e o Marco joga no Vitória B, mas o Vitória tem uma ausência de peso, que é o Denis Duarte, que é o capitão, um jogador experiente, que acabou por ser expulso na parte já final por um empurrão que deu num jogador do Paredes, e acho que vai sentir ali um bocadinho a falta dele na solidez defensiva da equipa do Vitória, que marca muitos golos, mas também sofre alguns golos. É uma série A que está ao rubro para o segundo lugar, Diniz, e que estas 2 últimas jornadas vão ser muito impactantes. Cuidado. Não, mas é para o primeiro. Não é isso que eu estou a dizer. Não, mas aqui a questão, não, Jorge, mas aqui permite-me, eu sei o que disse. Está ao rubro para o segundo lugar, porque estar em segundo ou em primeiro é praticamente uma coisa. Vai disputar o campeonato da terceira liga. Mas aqui a questão é que temos 3 equipas separadas praticamente em escadinha por um ponto, e tanto Lessa como Marco como Paredes nas últimas jornadas têm a oportunidade ainda de alcançar a subida. Portanto, é uma série que tem claramente aqui 2 jornadas que vão estar na próxima jornada. Até poderá haver aqui algumas decisões, caso o Paredes vença e o Marco perca, portanto, até ficar já decidido. Mas podemos ficar com tudo para a última jornada. O que é que tu antevês? Pronto, eu sou um bocado suspeito nisso, porque já tenho vindo a falar. Para mim o Marco era o grande potencial, e a prova foi aquilo que mostrou também, de certa forma, com o Lessa. Como já foi dito aqui, concordo plenamente, mas de facto o Marco depois teve a ganhar por 3-1 e conseguiu de facto. E depois tem outro, o Marco joga agora com o Vitória e joga com o Paredes e pode perfeitamente ainda emendar a mão. Agora, acho que o Marco me parece um pouco o espinho do nosso sabe-segue. Acho que é uma equipa que continuo a achar que era aquela que tinha grande potencial para ficar à frente destes, e sempre o disse aqui, e vocês são testemunha disso. E, pena é que as coisas não estão a resultar, e claro está, os outros 4 são também de facto 3 grandes equipas e bem treinadas também. E agora penso é que de facto o Marco poderia um bocadinho à imagem daquilo que fez no campeonato em si, um bocadinho mais rigoroso, um bocadinho mais de como se costuma dizer no norte, de facão nos dentes. Acho que poderia fazer jus ao seu potencial, e ainda o pode fazer, embora eu reconheça que é difícil. Mas penso que tanto o Paredes como o Marco e o Guimarães, penso eu que dentro desses 3, na minha ótica, continuo a achar, embora os colegas aqui já tinham dito nos outros tempos atrás que o Lessa, mas eu, sim senhor, eu vejo o Lessa também uma grande equipa, mas muito honestamente acho que em termos potenciais, desportivamente, acho que estas 3 equipas são mais fortes. Carlos Silva. Ouço aqui o Diniz a falar, ele não deve conhecer o Lessa nem o Marco. Não, conheço. Em termos de massa associativa é mais forte que o Marco. Não, mas se calhar por isso, eu estou a falar dentro das 4 linhas. Se o Diniz for a pôr uma balança o peso do plantel do Lessa e o plantel do Marco, não sei quem é que ganha. Prontos, é um dos problemas do Marco. Ganha porque tem jogadores caramelos. Não, e tem bons jogadores. E o Lessa não tem. Tem um plantel mais comprido, mas individualmente, em termos de 11. Gabriel, ainda há bocadinho disse aí, que é um jogador que veio do Torriense, está a jogar agora não sei onde. O Lessa tem 5 ou 6 jogadores da primeira distrital e são craques. Claro. Porque o grande problema do futebol é este aqui, é não se dar oportunidade a essa gente.
Porque há muitos indivíduos que jogam na primeira divisão e se tu lhe perguntas a ele porque é que eles jogam na primeira divisão, eles não te sabem dizer. Ó, Sr. Carlos, eu acho que o perfil é diferente do plantel. O plantel do Marco vive de alguns jogadores que já têm algum nome no campeonato, noutros campeonatos. O Lessa acaba por ir buscar jogadores. De Viseu. E o Lamas era jogadores de Tasca. E o Académico de Viseu era jogadores de segunda divisão e por aí fora. Nós demos 7. Perdemos lá 3-2 e que demos 7-3. E o que está por acontecer aqui é que o Lessa subiu cedo demais. O Lessa já estava na Liga 3. O Lessa já andava no Campeonato de Portugal na primeira fase, já estava na Liga 3. Ganhava a toda a gente. E depois pensou que era a mesma coisa, mas é que tem do outro lado da outra série, tem 2 grandes equipas e ficaram outras grandes equipas pelo caminho. As outras equipas ficaram atrás do Paredes, eram grandes equipas também. Discutiram com o Paredes até a última jornada para ficarem lá. E depois é o seguinte, eu estou aqui, o Diniz está a falar de um Marco e muito bem. Nós também somos espicaçados, os próprios jogadores em si. Começa-se a criar favoritismo, o Lessa está em estágio lá no Luso, e não sei o que, não sei quantos, a alimentação, os pesos nas balanças e aquela coisa toda. O jogador que esteja mais pesado, 1 quilo, já é obrigado a fazer outra alimentação. Tudo isso aí que é a organização, sem dúvida alguma, mas isso espicaça os jogadores das outras equipas, porque eles começam a estes andam aqui armados em quê? E depois, parecendo que não, nós vamos lá ao fundo do baú buscar forças e conseguimos contrariar o favoritismo dessas equipas. Agora, nós aqui nunca ouvimos falar nada do Vitória de Guimarães nem de Paredes. Nós dizemos que o Paredes é uma equipa de jogadores muito experientes, mas o andamento deles é mais curto do que o Vitória de Guimarães. Mas o perfil do plantel de Paredes é idêntico ao perfil do plantel do Marco. E o perfil do plantel do Vitória B é idêntico, não sei se concordas comigo, Gabriel, sim, é idêntico ao perfil do plantel do Lessa. A nível da proveniência dos jogadores, não estou a falar a nível de qualidade. Eu vi 20 minutos ou meia hora de jogo. O Guimarães tem jogadores a jogar a gasolina de avião e o Paredes a gasóleo, bem, mas a gasóleo. Mas eu, honestamente... assim, muito resumidamente, sim, é isso. É um pouco isso, é um pouco isso. É o que eu penso. Sim, é um pouco isso, mas eu, honestamente, por exemplo, num campeonato, e eu falo daquilo que eu sentia quando andava lá dentro, não é? Mas eu, assim, por exemplo, num campeonato, assim, curtinho, com 4 equipas, não é? Que dá aqui 6 jogos, é um campeonato a 6 jogos. Eu prefiro um plantel curto e velhinho e cheio de experiência, tipo a de Marco, do que essa juventude do Guimarães e essa juventude mas essa é uma opinião muito pessoal. Sim, claro. Não tirando o valor, não, claramente. Mas eu pessoalmente, num campeonato curtinho, com poucos jogos, quanto mais horas de voo, quanto mais horas de voo tu tiveres, melhor. Tem aquele central e mais um ou dois. E vários jogadores estão lá a jogar. O Diogo Michel, por exemplo, já jogou na equipa. Mas se tivesse para terminar a minha opinião, esta aqui. A próxima jornada vai decidir tudo. A próxima jornada decide tudo. Pode querer, nestes 2 jogos que estão aqui, o Vitória, se fizer um ponto, é campeão daquela de série, vai ao Jamor, e nos outros lados o Lessa, se perder, está arrumado, e o Paredes, se ganhar em Lessa, está aí o segundo classificado também. Claro. É a minha opinião. Jorge. Bem, em termos desta jornada, eu pessoalmente não estava à espera que o Paredes perdesse desta forma com o Vitória B. É óbvio que era um jogo de tripla, mas não estava à espera que o jogo acabasse por correr desta precisa maneira. De qualquer das formas, permitiu ao Vitória já assegurar um lugar na Liga 3, onde regressa, onde já lá esteve. Sendo certo que o Lessa viu a vida mais complicada nesta semana, claramente, e põe o campeonato de uma forma muito simples, que é, o Lessa, se quer subir, tem que vencer ao Paredes. Tudo que não seja uma vitória está praticamente arrumado. Não, ainda pode eventualmente. O empate ainda pode dar. O empate ainda pode dar, porque o Lessa, se empatar, faz 4 pontos, o Paredes faz 6. Se o Vitória B vencer, fica com 4 Marco, portanto, fica tudo adiado para a última jornada. Em teoria não resolve. Na prática pode resolver bem mais do que o que nós pensamos.
Eu diria que é uma jornada, não direi que pode decidir tudo, mas que vai ajudar a decidir muita coisa. Não tenho grandes dúvidas disso. Sendo certo que o próprio Marco, tudo que não seja somar pontos, pode o colocar numa situação complicada, tendo em conta a última jornada. Aqui agora é tempo de notas finais, estamos mesmo no final do nosso programa. Diniz, começamos de hoje. As minhas notas finais vão agora para os novos, as novas equipas que vão entrar aqui no SAPSEG. E ia falar um pouco do jogo de Cesarense com o Estarreja, numa final que eu acho que merecia mais ênfase, digamos assim, e dar os parabéns, portanto, que era, por isso há bocado perguntei também no caso de São Roque, dar os parabéns de regresso de São Roque à SAPSEG, e era engraçado que o Estelo também de certa forma conseguisse, porque era engraçado, e claramente estender também esses parabéns também ao próprio Fermentelos, também pelo campeonato, e ao próprio Estarreja. O Fermentelos também, no caso do Fernando Pereira, já é a segunda subida, subiu o Lama, subiu agora o Fermentelos. Segundo ouvi dizer, parece que não vai lá continuar. E desejo também boa sorte e que arranje um projetozinho para subir uma terceira vez. E era, acima de tudo, dar os parabéns e as boas-vindas a estes dois históricos, principalmente o Cesarense e o Estarreja, que vêm dar competitividade, digamos assim, a este SAPSEG já dele, com muita competição. Jorge? Eu supostamente não tinha nota final, que era a seguir, mas já cá a nota final, eu vou aproveitar para falar precisamente desse jogo. Já nem me lembrava que ia chegar a seguir. Fiz-te lembrar o jogo. Não, eu não vi o jogo. Eu faço questão de dizer o seguinte: eu não vi o jogo, eu estive de serviço nas eleições. Eu também não vi, foram-me contando. Mas bastou-me ver uma imagem. E a imagem do lance final do jogo, para mim, é do mais aberrante que eu vi em muitos anos de futebol. É inacreditável como é que aquele gol é anulado. Não há uma ponta de infração. Não há uma ponta de infração. Não há uma ponta de uma infração. Não há pé em riste, não há contacto no guarda-redes. O guarda-redes não tem as mãos em cima da bola, nem lá perto anda sequer. Portanto, eu gostava de saber, efetivamente, o que é que o Sr. Fábio Miranda apitou. Porque o Sr. Fábio Miranda apitou para aquele sítio. E disse que foi infração sobre o guarda-redes. E vocês viram as imagens como eu vi? Eu vi o jogo. Foi lá ver o jogo? Pronto. Diga-me, Sr. Carlos, em que momento é que o Sr. Fábio Miranda... Em que momento é que o Sr. Fábio Miranda pode dizer que é falta? Pode dizer que é falta. É o único que pode falar. Já me alegaram hoje que no resto do jogo o árbitro também não esteve propriamente bem. Se esteve, se não, não sei. Se esteve, se não, não sei. O que eu sei dizer é que é uma decisão que é um desastre completo. É um desastre completo. Mas que acontece apenas e só por um motivo. Foi pela provocação que o Conselho de Arbitragem fez em relação ao Futebol Clube Cesarense, sabendo que este mesmo árbitro tinha protagonizado o que se tinha passado em Nogueira da Regedoura frente ao ADN, e não está aqui em causa se decidiu bem, se decidiu mal, mas com todos os antecedentes que existiam, nomear novamente o Sr. Fábio Miranda é apenas e só uma provocação gratuita do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro. É inacreditável como é que uma coisa destas acontece. Não havia mais nenhum jogo ontem à tarde. Havia uma carrada de árbitros disponíveis. Nomear o Sr. Fábio Miranda foi pura e simplesmente... Carlos Silva, não, é nota final. É nota final. Carlos Silva. A minha nota final são duas, filho. Atenção, eu só queria dar aqui uma notícia. O Maria da Fonte vai ser o segundo classificado do Campeonato de Braga. E ontem estava a perder, mas tinha de ganhar ontem. E ontem estava a perder ao intervalo de 5-0 e ganhou 6-5. Só para dizer isto aqui. Portanto, ninguém ganha nada sem jogar. Braga pode meter outra equipa no Campeonato de Portugal. E então, parece que surge este caso para resolver também. Está a perder 5-0, ganha 6-5. Ninguém ganha nada sem jogar. O outro caso que eu ia falar precisamente do Cesarense Estarreja. O Jorge já não viu o jogo, mas eu vi o jogo.
Não vou tirar muitos defeitos para o árbitro, que ele errou para os dois lados. Deu a lei da vantagem, deixou jogar, faltas incríveis e ele deixou passar, mas tanto para o Estarreja, agora houve da parte do Estarreja uma primeira parte muito melhor, boa. Foi muito melhor que o Cesarense, estava a ganhar 2-0, podia estar a ganhar por 3 ou por 4, com uma entrada fulgurante do Cesarense na segunda parte, que faz 2-1 no primeiro minuto de jogo, ou segundo minuto de jogo da segunda parte, e foi para cima dos indivíduos e fez 2-2, e na minha opinião fez o 3-2 limpinho. Pronto, eu estive a ver as imagens depois quando cheguei a casa, de salvo erro do Correio das Meias, qualquer, em que realmente o Joel, quando chuta, cai um jogador de Estarreja à beira dele, mas o Joel tem uma coisa, ele deu um chute na bola e o guarda-redes deu uma palmada para a frente e apareceu um jogador do Cesarense lá para dentro. Pronto, fazia 3-2 e o Cesarense era o campeão distrital da primeira divisão. Quer queiramos, quer não, estava ali um título em jogo. Sim. E ser campeão não é a mesma coisa que ser segundo. Claramente. E vai o trabalho de uma equipa que poderia, na verdade, dizer nós somos campeões de Aveiro, na primeira divisão, e não pode dizer uma coisa dessas aí por um erro qualquer que não sei o que é o quarto viu, porque o Arte marcou a falta junto ao guarda-redes. Ele aponta para lá. Ele montou o braço. Nota final. Nota final. Pronto, já vou acabar. Portanto, está tudo dito. Ele depois mandou pôr a bola junto ao guarda-redes e marcou o livre. Portanto, se ele marcasse o livre mais ao lado, se nós ouvisse o bandeirinho, ele levantar a bandeirola, tudo bem. Pronto, está tudo dito. É isso aí que eu queria dizer. Gabriel. Eu fora um bocado diferente. Eu vou dar os parabéns aos vencedores, ao fim e ao cabo, ao vencedor e às equipas que subiram diretamente da segunda liga para a primeira, ao Luís Pinto e ao Baixo Telho da Costa, que conheço-os bem, treinadores experientes de 35 anos que conseguiram esse feito. É então a última nota final da nossa primeira parte do Sintonia de Ataque. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos agora para olharmos para a Liga 3 e para a segunda Liga.